Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com você? Como é que você está? Eu sou o Franco e a gente está acompanhando aí você numa jornada da matemática e assim para tentar entender como é que funciona melhor cada uma dessas operações que nós temos, cada uma das funções, geometria. E hoje nós temos uma aula um pouquinho diferente, né? Nós estamos na parte de transformação de unidade de medida. Para você que é do ensino fundamental, do ensino médio, talvez essa seja uma aula base interessantíssima para você, para poder relembrar alguns detalhes ou até aprender alguns detalhes interessantes sobre as nossas respectivas transformações de unidade de medida, tudo bem? Então vem comigo para a gente ver como é que isso daqui funciona, né? Então, ó, nas nossas transformações de unidade de medida, nós vamos começar com algumas principais, né? Bem, saber todas as unidades de medida e efetuar suas respectivas transformações é um pouco mais complicado, fica uma aula gigantesca, né? A cada dia que passa, nós temos uma unidade de medida diferente, né? Nos nossos estudos. Então, o que nós vamos tentar entender é que, dentro das unidades de medida do nosso sistema internacional, nós temos algumas que são respectivas, as mais importantes, as que mais utilizamos, tanto na química, na física, na própria matemática, na biologia também. Das unidades de comprimento, nós utilizamos a parte do quilômetro. O quilômetro, ele é uma relação que nós temos com a nossa unidade de medida mais importante, né? Deixa eu pegar minha canetinha. Nós temos aqui, ó, a unidade de medida básica, que é o nosso metro. Então, ele é a nossa unidade de comprimento basal. É a partir dela que nós vamos utilizar todas as outras. Então, o quilômetro ela tem uma relação direta de 1.000 metros. Por quê? Vem a nossa terminação que nós falamos que é o unidade de mil, né? Que é o quilo, né? A gente escreve, né, quilômetro com Q, U, I, né? Mas a ideia principal é falar sobre quilômetros, né? Aí aqui a gente tem o quilômetro com quilo, né? O quilo equivale a 1.000. Aí nós temos o centímetro também, que dá uma relação com o nosso metro, que a gente faz uma divisão, né? Nós sabemos que 1 metro ele tem equivalência a 100 centímetros. E nós sabemos o nosso milímetro. Aí o nosso mili, né, fica parecendo 1.000, né? E é exatamente essa a ideia. Nós temos que 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Beleza. Nós temos aqui as sub, né? Nós falamos, né, que são submedidas que a partir da nossa unidade principal, que é o nosso metro para a unidade de comprimento. A partir daí nós utilizamos todas as outras. Dentro das unidades de medida, nós temos nanômetro, micrômetro e várias outras, por exemplo, na química ou na biologia. Todas elas a partir da nossa unidade principal, que é o nosso metro. Para massa, né? De novo apareceu o nosso quilo aqui assim, né? Então nós temos o quilograma, mas a nossa unidade principal é a nossa grama. Então, a partir dela, nós vamos utilizar as nossas intenções, né? Bem, o nosso quilograma equivale aí, ó, de novo, quilo, ele equivale a 1.000, não é isso? Então, ó, vamos só colocar aqui no do quilômetro também. Nós temos que o quilo equivale a 1.000. Então, ele vai fazer uma equivalência a partir do nosso grama, né? E o nosso miligrama sabemos muito bem, né? Então, 1 miligrama aqui assim, ó, nós temos 0,001 gramas. Quer dizer que 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Essas são as unidades mais utilizadas, né? Decigrama, centigrama já não é tão utilizado ali assim, né? A gente utiliza isso, essa relação, por exemplo, né? Você já deve ter visto, né? Para tomar um remédio para dor de cabeça, aí você tem lá assim, ó, sempre 1 miligrama, 1 grama, 500 miligramas, 100 miligramas, coisas desse gênero, mas sempre em relação entre grama e o miligrama. E nossa capacidade, né? Bem, nós temos uma outra transformação de medida de unidade aqui, assim, que a gente tem de capacidade, mas a principal que nós vamos utilizar aqui é o nosso litro. O litro, ele é a utilização de capacidade, né? O nosso volumétrico, assim, né? A unidade de 3 dimensões, por exemplo. Nós temos o nosso quilolitro, que equivale a 1.000 litros, e também o nosso quilolitro, ele tem uma relação com a nossa unidade de medida de comprimento, né? Nós sabemos que 1 metro cúbico ele também equivale a 1.000 litros. Então é uma informação interessante. E nós sabemos que o mililitro, nós sabemos que 1 litro, de novo, né, nós temos a mesma ideia, né? O quilolitro, de novo, né, o nosso quilo é 1.000, né? Valendo 1.000. Então, o nosso mili, nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 ml, né? Mililitros. Então nós temos essas primeiras transformações da unidade de medida, né? Agora, quanto às suas respectivas conversões, nós temos aqui assim uma tabelinha de conversões que eu montei aqui para você. Olha só, quando você quer transformar de quilômetro para hectômetro,
Que hecto vem lá assim, né? Todas essas palavras têm um prefixo latino, né? Que ele fala sobre 100, 1000, 10. Então nós temos, ó, do quilômetro para o hectômetro, por exemplo, nós dividimos a transformação número por 10. Do hectômetro para o decâmetro, divide a unidade por 10. Quer dizer, desculpa, multiplica, né? Porque nós estamos aumentando o quantitativo de unidades para chegar. Finalmente, para metro, vai multiplicando todos os elementos. Transformando do maior para o menor, multiplica por 10. Do menor para o maior, aí nós vamos dividindo por 10 cada um dos elementos, tá bom? Então, ó, transformou de uma unidade maior para menor, você multiplica. Transformou de uma unidade menor para uma maior, você vai efetuar dividir. Então, vamos transformar 2,5 km para metros. Vamos lá. Nós temos então 2,5 km. Nós vamos ter que multiplicar por 10 uma vez, aí depois duas vezes, três vezes, né? Então, ó, nós temos 2,5 km, quilômetros, em metros. Você pode efetuar a sua transformação da seguinte maneira. Você pode simplesmente multiplicar aqui, né, por 10. Aí que vem a ideia, ó. 25, quando a gente multiplica esse carinha por 10, nós vamos ter 25 hectômetros, né? Aí nós teremos, multiplicando por 10 de novo, né? Vamos ter aqui, ó, 250 decâmetros. Aí finalmente, multiplicando esse carinha por 10, vamos ter de novo aqui, finalmente, 2.500 metros. Então, nós efetuamos essa multiplicação até a gente chegar lá. Multiplicando por 3 vezes aqui, quer dizer, então, que nós vamos multiplicar por 1.000. Você pode utilizar uma regra de 3 simples também, né? Você sabe que, poxa, 1 quilômetro, ele equivale a 1.000 metros. Quer dizer, então, que 2,5 quilômetros, quanto que vai equivaler, né? A quantos metros? Fazendo uma regra de 3 simples, você encontra, né, que isso é a mesma coisa que multiplicar 2,5 vezes 1.000. Essa transformação pela regra de 3 simples, ela funciona também, né, uma proporcionalidade entre os elementos. Isso funciona tanto para quando você está aprendendo ou quando você está um pouco mais avançado, né? Essa proporção funciona então entre eles. Teremos que o nosso x ele é a mesma coisa que 2.500 metros, conforme o resultado. E quando a gente vai transformar 7.500 milímetros para quilômetros? Essa daqui é legal, ó. Por quê? 7.500 milímetros, olha só, nós sabemos que 7.500 milímetros tem uma equivalência para metros. Então, a primeira equivalência que a gente pode fazer é, poxa, eu vou ter que dividir quantas e quantas vezes? Não se preocupa muito com isso, né? Porque olha só, a ideia é, se você não sabe utilizar a tabelinha para poder efetuar as divisões, ou não quer memorizar, ou você não quer fazer essas transformações, vai transformando passo a passo, vai pedaço a pedaço, funciona muito bem. Por exemplo, nós sabemos que 1 metro equivale a 1.000 milímetros. O que significa, então, que de 7.500 milímetros, nós vamos ter quantos metros? Vamos ter 7,5 metros. Opa, maravilha. E agora a gente vai transformar de metros para quilômetros. Poxa, eu sei que 1 quilômetro, ele possui 1.000 metros. Poxa, quantos quilômetros será que vou ter quando eu tiver 7,5 metros? Então é uma relação que nós vamos dividir, né? Para a gente dividir esse carinha, vamos ter, ó, o número vai ser bem pequeno, tá? Nós teremos 0,0... Eita! Deixa eu voltar aqui, ele pulou aqui, ó. Nós teremos nosso próximo slidezinho, né? 0,0075 metros, né? Pronto. Opa, menos uma unidadezinha aqui, né? Mais uma aqui, porque não é uma unidade completa do 7, né? Então nós teremos aqui, ó. Eita, vamos, canetinha. 0,075 quilômetros. Bem, se você assistir a nossa aula lá de notação científica e transformação, você consegue identificar que esse cara a gente consegue escrever ele em notação científica. Fica até um pouco mais fácil de poder representar. Essa é a ideia. Para um membro a gente vai efetuar a multiplicação, para outro membro nós vamos efetuar a nossa respectiva divisão. Tudo bem? Vamos lá. Agora, nós temos um outro tipo de conversão que ele não é tão natural para a gente, né? O tempo na matemática ele funciona diferente. Ah, professor, eu sempre soube que a minha aula de matemática demora demais. Que isso, jovem? Para com isso. A gente sempre faz na matemática uma transformação para poder facilitar alguns processos. Na matemática, então, por exemplo, na ciência, a gente tenta utilizar alguns arredondamentos. Por exemplo, olha só, nós sabemos que
No ano nós temos 52 semanas, certo? Mas 52 não é divisível por 12 de maneira direta para que tenhamos 4 semanas no mês. Mas na matemática a gente fala que um mês ele possui 4 semanas. Mas 4 semanas, nós temos 7 dias em cada semana. 4 semanas, então por 4 teríamos 28 dias. Mas a gente sabe que não existem meses somente de 28 dias. Só o fevereiro que de vez em quando, né, fica com 28 dias. Então o que acontece? Esses tipos de conversões que nós temos, eles têm que ser analisados, né, sobre a matemática, sobre o viés, uma visão da matemática, para a gente tentar facilitar os processos. Na matemática, nós consideramos que não existem, por exemplo, anos bissextos. Então, quer dizer que o nosso ano ele tem exatamente 365 dias. Aí, o ano ele vai ter exatamente 52 semanas. O mês ele tem 28 dias e aqui começam as nossas incoerências, né? E a gente sabe que um mês, né, com 4 semanas teria 28 dias. Aí as incoerências da matemática começam um pouquinho. Mas isso é para facilitar processos que a gente tem contabilizado de 30 em 30 dias. Para a gente, efetivamente, essa organização mensal de ter 30 a 31 dias no nosso calendário gregoriano é só para poder organizar, né, a nossa rotação da Terra ao redor do Sol, quando a gente dá uma voltinha completa. Mas em ciclos, bem, ciclos de 10 dias, 5 dias, 20 dias, 7 dias, eles são indiferentes para a gente. Na matemática a gente utiliza isso para tentar encontrar algumas aproximações, algumas convergências, né? Na matemática nós falamos que o mês ele possui 4 semanas e que a semana tem 7 dias. Aí, como eu disse para você, né? Então significa que um mês todo mês é fevereiro, né? Então tem 28 dias aqui assim pra gente, né? Seria essa a ideia. Mas a gente sabe que não funciona bem assim. E que um dia tem 24 horas, tudo bem, né? Um dia tem 24 horas, mas a gente sabe que na realidade são quase 24 horas no dia, né? Essa sobrinha aí assim, né? Acaba acumulando a cada 3, 4 anos ali, assim, para que a gente tenha um ano bissexto, né? Aí vamos lá. Aí a gente sabe que 1 hora é 60 minutos, agora começam as conversões todas certinhas, né? Ufa, maravilha, né? Meu Deus, né? Antes a matemática estava roubando. A gente sabia que 1 minuto é 60 segundos, 1 segundo equivale a 10 décimos de segundo, 1 décimo de segundo é 10 centésimos de segundo e 1 centésimo de segundo é 10 milésimos de segundo. Ou seja, a partir daqui começam as transformações de decimais. Olha só, a partir daqui começam as nossas transformações decimais. Antes disso, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Esses caras aqui, ó, de 60 segundos e 60 minutos, eles são resquícios que a gente tem, né, lá das primeiras civilizações que apareceram, que eles utilizavam muito, né, essas unidades de medidas de 12, né, por exemplo, né, de dúzias que nós temos. Aí a gente utiliza 60 segundos, o nosso ângulo geral, né, a gente tem uma rotação completa em 360 graus e por causa disso no relógio, né, redondinho, dando todas as voltas, é resquício que nós temos. Poderia ter sido um sistema decimal, por exemplo, de horário, sem problema nenhum. Mas nós já nos acostumamos, a sociedade já foi construída com isso, então tá tudo ótimo. Aí, finalmente, né, quais são as conversões, né, nas unidades do tempo? Bem, a ideia é, aqui eu não vou adentrar muito na parte de décimo, milésimo de segundo, a menos que você seja um corredor de alta competição, né, querendo chegar numa medalha olímpica, né? Aí a gente tem, então, para as nossas conversões da unidade de tempo, se a gente sai de hora para minuto, a gente multiplica os elementos, muito parecido com aquela nossa tabelinha, né, de multiplicar por 10, né? Quer dizer que 1 hora, por exemplo, ó, se eu multiplicar por 60, eu tenho 60 minutos. Se eu multiplicar por 60 de novo, eu vou alcançar os meus segundos. 1 hora, então, eu tenho 60 minutos, 60 vezes 6, então eu vou ter, vezes 60 de novo, vamos ter 3.600 segundos. Esse é o equivalente a 1 hora. O que quer dizer que, e se a gente quiser o contrário, eu quero saber quantos minutos eu tenho, né? Assim, eu tenho 300 segundos, eu quero transformar isso em minutos. A ideia é que a gente vai fazer o caminho contrário, nós vamos dividir por 60. Então teremos aqui, ó, 300 dividido para 60, né? A gente pode simplificar uma das casas decimais aqui. 30 dividido por 6 são 5. Quer dizer que nós teremos 5 minutos. Perfeito. Temos aqui, então, em 300 segundos, 5 minutos. É uma transformação básica, né, que a gente tem aqui, uma unidadezinha de medida só para poder calcular isso. Tudo bem? Aí vamos agora aos 180 minutos em horas. Aí vamos lá. Nós temos os nossos 180 minutos, eu quero transformar isso em hora. Poxa, minuto é uma unidade menor, eu vou transformar para uma unidade maior. Quer dizer, então, que de novo eu vou dividir esse cara. Então, ó, simplificando, temos 18 dividido para 6, quer dizer, então, que teremos 3 horas.
Olha, maravilha, né? Temos aqui, ó, 3 horas então para poder efetuar o nosso cálculo, né? Saiu da unidade menor para maior, divide. Saiu da maior para menor, multiplica. Aí funciona assim como o nosso quilômetro, hectômetro e todas aquelas unidades que dependem da unidade 10, né, pra gente. E agora nós queremos assim, ó, 52 horas em dias e horas. Poxa, aí a gente começa a pensar, né? Olha só, um dia ele possui 24 horas. 24 horas. O que quer dizer, então, que aqui eu tenho, poxa, um dia são 24 horas, quer dizer que 2 dias eu possuo, então, 48 horas. O que faz para a gente, então, que tenhamos aqui 52 horas, quer dizer, então, que 52 horas não são 48 mais 4? Quer dizer, então, que eu tenho 2 dias e 4 horas. Mas como que a gente pode tentar representar isso de uma forma geral, né? E se fosse 720 horas, 1 milhão e tantas, né? A ideia é essa, a gente sempre tenta transformar para maior unidade de medida. Então, no caso aqui, ó, nós queremos 52 horas e vamos dividir isso para 24. Aí olha a ideia principal. Teremos aqui, por 2, né, são 48. Resta para a gente, ó, a nossa unidade de medida menor, 4. Quer dizer, então, que nós temos 2 dias mais 4 horas. Perfeito. Chegamos aqui à nossa conclusãozinha. Olha lá. Mesma ideia. São 2 dias e 4 horas. Chegamos aqui, então, mesmo resultado. Efetuando uma divisão simples, né, por 24 na nossa conversão de tempo. Aí, o que acontece com 26,4 dias em semanas, dias e horas? Meu Deus, Fran, o que é isso, né? O que está acontecendo? Bem, vamos fazer as nossas unidades. Vamos lá, ó. Vamos primeiro pegar a nossa parte inteira. Nós temos, então, 26,4. Vamos dividir isso daqui em 7. Por quê? Bem, uma semana tem 7 dias, de acordo com as unidades de tempo que a gente tem feito, né? Quer dizer, então, aqui, que por 3, nós teremos 21 semanas completas aqui assim, né? Teremos, então, uma sobra de 5,4 dias. O que isso significa para a gente? Teremos, então, ó, 3 semanas, 5 dias. E o que é 0,4 dia? Esse carinha aqui a gente ainda tem que transformar. Vamos lá. Como a gente quer transformar isso para horas, então a gente tem que verificar quanto que é em horas 0,4 dia. Como fazer isso de uma maneira um pouco mais interessante? Bem, eu sei que o dia possui 24 horas, certo? Então, o que acontece quando eu tenho 0,4 dias, né? Então, olha só, a ideia é, eu tenho em 24 horas eu possuo um dia. O que acontece com 0,4? A ideia, a gente vai encontrar então, ó, quantas horas temos. Quantas horas temos? Basicamente, a gente multiplica esse 0,4 por 24. Vamos lá. Teremos então, ó, 24 por 0,4. Temos 4 vezes 4 são 16. Temos 4 vezes 1 são 8, mais 1 são 9. Quer dizer, então, aqui que agora nós temos uma casa decimal, né? Uma vírgulazinha aqui, né? Teremos, então, 9,6 horas. Teremos, então, 3 semanas, 5 dias. Nós teremos 9 horas. E o que é 0,6 hora? Aí que é legal, né? Sobrou para a gente esse 0,6, né? Que é uma parte ainda decimal que temos. Então, nós teremos aqui 0,6 hora a gente multiplica por 60, porque a gente descobre quanto que é uma relação que nós temos com os minutos, né? Vai gerar para a gente, então, ó, 36 minutos e 36 minutos. Olha só, dá para você fazer aí assim uma contagem regressiva, né? Quanto tempo falta para você chegar nas suas férias, para você poder comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, coisas assim, coisas importantes da vida mesmo, né? Então nós temos aqui assim, ó, nosso cálculozinho para poder calcular isso aí, nossa conversão do tempo. Nas conversões de temperatura, o negócio começa a ficar um pouquinho diferente, né? Deixa eu só apagar aqui que ele apareceu. Pronto. Fica um pouquinho diferente, porque olha só. Transformações da unidade de medida de temperatura são importantes em diversos contextos científicos, porque, olha só, nós utilizamos aqui no Brasil graus Celsius como unidade basal, né, de medida de temperatura, porque nós utilizamos o nosso sistema internacional, mas o sistema científico está nas unidades de Kelvin.
Já, por exemplo, os norte-americanos, eles utilizam a unidade de Fahrenheit, e aí a gente tem esse problema na comunicação. Se todo mundo tivesse integrado sobre o mesmo sistema, seria um pouquinho mais simples, mas por causa dessas medidas diferenciadas, a gente tem que fazer algumas conversões também, né? Então, elas permitem diversos sistemas de medição ser utilizados de forma intercambiável, né? Ou seja, transformar de uma para outra, né? Garantindo precisão e entendimento global. Então, uma vez que você tem uma fórmulazinha, a gente simplesmente vai substituir na respectiva fórmula para poder calcular, tudo bem? Cada escala tem seu próprio uso e aplicação. Por exemplo, Celsius é amplamente usado no cotidiano em países que adotam o sistema métrico, assim como o Brasil, né? Fahrenheit é mais comum nos Estados Unidos e Kelvin é utilizado principalmente em contexto científico como a física e a química, conforme eu tinha dito aqui assim, né? É bom dar um contexto porque vai aparecer um monte de fórmulazinha e talvez você fique aí um pouco assustado, mas não fica não, tá? Por exemplo, como que a gente faz uma conversão de temperatura, né? Por exemplo, de Celsius para Fahrenheit? Tem uma formulazinha. Nós temos o quantitativo, deixa eu só pegar aqui de novo nossa canetinha, o quantitativo de graus Celsius que temos, vamos multiplicar por 9 quintos e vamos somar 32. De Celsius para Kelvin, né? De Celsius para Kelvin é a coisa mais simples, né, que a gente tem. A gente simplesmente soma o grau Celsius aqui. Aqui era para estar em graus Celsius, tá bom? A gente coloca o grau Celsius somado a 273,15. No ensino fundamental e no ensino médio, a gente considera que o Kelvin começa em 273 graus, tá? Como se fosse o nosso 0 graus aqui, assim, em comparação. Mas aqui, assim, já está ótimo, né? Então, primeiro vamos converter aqui de Celsius para Fahrenheit primeiro. Teremos, então, ó, o nosso grau em Fahrenheit, queremos transformar a 25, né? Teremos, então, aqui, ó, 25 vezes 9 quintos. Aí vamos somar com isso 32. Bem, aqui a gente consegue simplificar, né? 25 teremos 5 vezes 9, vai gerar para a gente então aqui, ó, 45 mais 32. Quer dizer então, ó, que 45 mais 32 são 77, né? Graus Fahrenheit. Meu Deus, né? Graus Fahrenheit. Parece uma temperatura altíssima, né? Se você saísse na praia e falasse, nossa, estão 77 graus, aí você fala, meu Deus, que calor, mas são 25 graus Celsius, né? Tudo depende da nossa relação, né? Agora em graus Kelvin aqui, galera, olha só, a gente tem nosso 273,15 e vamos somar com 25. Aí bem, nós sabemos, né, que 275 mais 25 vai... Desculpa, 273, deixa eu só apagar aqui, que ficou aparecendo aqui... 273,25. 273,25. Bem, 273 mais 25 gera para a gente, né? 298,15. Opa, aqui é 15, não é 25. Aqui 15. Vamos, canetinha, me ajuda? Pronto. Prontinho. Chegamos aqui, ó. Imagina também, né? E aí, vamos na praia, vamos aí tomar um sorvete, só está a 298,15 graus. E você, meu Deus, o que é isso? Aí fala assim, ó, Kelvin. Aí você, não, beleza, vou tomar um sorvetinho com você. Tranquilamente, né? Aí nós temos agora de Celsius para Fahrenheit também, né? Uma transformaçãozinha que a gente tem. E agora, como converter o contrário, né? 77 Fahrenheit para Celsius. Essa daqui é uma operação inversa que nós temos, né? Eu sei, a gente já sabe qual o resultado vai gerar, mas é só para a gente efetuar a operação. Temos aqui então em Celsius, temos o nosso grau em Fahrenheit, que são 77, menos 32, vamos multiplicar por 5 nonos. Perceba que essa fórmula, vou voltar aqui só para você poder visualizar, é exatamente o contrário dessa formulazinha que nós temos aqui, ó, de Fahrenheit para Celsius, né? Então, se você souber qualquer uma das outras unidades de medida e estiver bem com as equações, né, você consegue resolver isso. Caso não tenha visto a equação ainda ou não esteja utilizando a equação, aí utiliza a fórmulazinha que está. Ela funciona bem para você, tudo bem? Teremos então que em nosso grau Celsius equivale, né? 77 menos o nosso 32 são 45 vezes 5 nonos. Aí bem, conseguimos simplificar, né? Nosso 9 com 45. Teremos então 5 vezes 5 gera para a gente, ó, nossos 25 graus, né? Nem muito quente, nem muito frio, mas assim agradável o nosso tempo, né? Vamos lá. Mas temos algumas conversões também que são importantes para a gente ressaltar, principalmente no mundo da informática, né? Por que nós temos aqui uma transformação, por exemplo, por que o seu telefone ele sempre tem 64 GB de memória, ou 128, ou 256, ou 1 tera, né, de byte? O que significa isso?
E por que que seus computadores têm memória sempre de 8, 16, 32, 64? Por que as potências 2? Isso vem por causa do nosso algoritmo, que ele é binário, né? Nosso algarismo binário ali assim no computador. Ele representa sinais que estão desligados ou ligados, ou seja, só existem essas duas possibilidades. E para cada isso, nós temos um tipo de combinação entre eles. Por exemplo, um bit é você saber se o processo está ligado ou desligado. Então, para que a gente tenha o que a gente realmente utiliza, um byte, por exemplo, né, é o conjunto de 8 bits. Se você tem várias sequências, né, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, ligado, desligado, meu Deus, né, várias coisas, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Esses caras aí, eles geram códigos, né, que pra gente pode gerar o nosso bit. E a partir do nosso bit, a gente gera o nosso byte. Aí começam as transformações, olha só. Por causa disso, nós temos as transformações de byte para kilobyte, fica parecendo que a gente multiplica só por 1000, né? Mas não, não é só por 1000, é por 1024. Por quê? Bem, nós sabemos que 2 elevado a 10 equivale a 1024. É como se você estivesse efetuando essa repetição 10 vezes, lá das nossas propriedades de potência. Então, na informática, as nossas conversões elas estão sempre atreladas a essas potências de 2. Por exemplo, como que a gente vai transformar aqui, ó, 5 GB para mega, né? A ideia é, bem, de gigabyte para megabyte eu estou voltando à unidade. Mesma coisa na transformação de quilômetro, metro, tudo. Da maior para menor, a gente vai efetuar uma multiplicação. Temos então ó, 5 vezes 1024, vai gerar para a gente ó, 5.120 mega, né? A gente chama de 512 mega aqui assim, né? Aí o contrário também acontece. O que é que acontece? Se eu tiver 2048 megabytes para gigabytes, aí eu vou ter que dividir por 1024. Por quê? Cada transformação que a gente vai do menor para o maior, nós vamos dividir e nós vamos multiplicar do maior para o menor, né? Sempre por 1024. É aquela tabelinha de conversão toda novamente, né? Só que agora a gente faz as transformações de uma unidade de medidas dentro da nossa informática. Tudo bem? Eu sei que a informática funciona um pouquinho diferente do resto das nossas outras unidades, mas o princípio é o mesmo. Só que em vez de ficar multiplicando por 10, a gente multiplica ou divide por 1024. É essa respectiva transformação. Por causa do nosso 2 elevado a 10, porque isso daqui é uma base 2, né, da nossa potência, né? Tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vimos aqui algumas transformações de unidade de medida, talvez as mais importantes que nós utilizamos na nossa ciência, né? Nós temos, então, aqui as transformações de medida de comprimento, nós fizemos algumas transformações aqui também, né? Para o nosso byte dentro da informática, nós vimos algumas medidas de transformação para a temperatura, que você mais vai utilizar na física e na química. Então, essas transformações, perceba que existem padrões entre elas. E entre esses padrões, nós conseguimos associar um pouquinho sobre qual que é parecido com tal coisa, exceto transformação em Fahrenheit, né? Que, pelo amor de Deus, né? Para que uma fórmula daquela? Até em Kelvin é muito mais simples, né? Da transformação. Tá bom? Então, nessa aula a gente viu todas essas respectivas transformações. Espero que tenha ajudado um pouquinho. Eu sou o Franco e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!